Bem, olá amigos e seguidores do canal, bem-vindos! Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Sábado Lovecraft, dia 19 de outubro. E hoje, dentro daquela batida que a gente alterna colaborações com obras do Círculo, eu vou de obras do Círculo Lovecraft, com um dos mais amados dos membros, que vem a ser o nosso Robert E. Howard. Bem recentemente a gente narrou, eu estou tentando montar um painel, né, da obra do Howard, porque ela é muito variada. Não são só histórias clássicas de horror, como Pombos do Inferno, que a gente já narrou. Não é só Conan, não é só fantasia. Ele tem um monte de coisa. O Howard, a gente fica só pensando que ele não teria conseguido construir não tivesse se matado tão jovem, né? Mas para quem quer detalhes da vida dele, dá uma olhada aí na playlist Robert E. Howard. Tem tudo que a gente já narrou dele até hoje, né? A gata tá meio louca ali. Bem, e hoje eu vou dar mais uma pincelada, uma outra vertente. A gente recentemente narrou então uma obra do Conan, muito sucesso, como era de se esperar, tem muito pedido para mais Conan, tem várias obras, eu já tenho engatilhado, mais para frente, calma, os fãs de Conan não perdem por esperar, vai vir mais Conan por aí, com certeza. Mas hoje, seguindo um pouco na vibe dos detetives psíquicos, que a gente tem duas frentes abertas aí, uma para encerrar, que é o John Silence, falta um conto, e uma que a gente mal começou, que é o Karnak, do Hodgson. Então, hoje não é a mesma coisa, mas é um dos muitos personagens criados pelo Howard. O Howard, além do talento indiscutível dele como escritor, falando de forma mais abrangente, ele é um mestre da criação de personagens. Ele tem trocentos mil personagens. Tem lá seus detetives psíquicos também, como o Karnak e o John Silence. Tem todo tipo de personagem, são montes e montes. Mas ele, lá no início dos anos 30, ele criou, ele por razões até financeiras, né? Era uma época de crise, né? Início dos anos 30, logo depois da quebra da Bolsa de 29, havia uma grande dificuldade mundial, né, na economia. E não ia ser o mundo do pulp que ia estar, sabe, imune a isso. E ele começou a ter problemas financeiros e tal. Uma das coisas que mais fazia sucesso na época eram as histórias de detetive. Nada a ver com Sherlock, nada a ver com Dupin, mas aquele típico detetive durão de revista pulp dos anos 30 que foi um gênero de história de mistério que seguiu, inclusive ganhou o cinema. Quem não conhece o Falcão Maltês, esse tipo de coisa, né? E o Howard, ele não gostava do gênero. Ele diz isso, inclusive, numa carta, que detestava a história história de detetive, que não é a mesma coisa que história de mistério, né? Mas ele, premido pela necessidade de pagar seus boletos, ele entrou nesse campo também. Não publicava esse tipo de história na Weird Tales, mas publicava em outras revistas pulp voltadas ou focadas nesse tipo de aventura. E ele... Agora, ele não ia ser, justamente o Howard não ia ser o cara que ia escrever a enésima história de detetive dos anos 30. Tudo bem que ele se calcou, senão não fazia efeito, né? Porque esse nicho tinha milhões de pessoas. Era a leitura de revistas pulp, particularmente de histórias de detetive,
eram o entretenimento do americano médio, ler esse tipo de história. E era um mercado que o Howard não podia deixar de buscar. Não fez grande sucesso financeiramente, mas ele criou vários desses detetives aí. Mas o mais famoso dele, né, não chega a ser famoso, mas o dos mais importantes, talvez muito fã do Conan aqui do canal, talvez nunca tenha lido uma aventura dessa. É o Steve Harrison, que é o nosso personagem desse conto aí, de hoje. Agora, é uma história do Howard, é visível, é perceptível. Ele não é apenas um detetive durão que está atrás de. Ele tem aquele ambiente, aquele toque de horror, aquela originalidade característica do Howard. Quem gosta de Conan também gosta de um Pombos do Inferno, também gosta do Filhos da Noite, também gosta dos montes de outros personagens criados, todos com aquele pano de fundo comum, aquela escrita tipicamente Robert E. Howard. Isso vocês não podem, não vão perder, né, naturalmente. Então, esse Steve Harrison é o dos detetives que ele criou, o de maior sucesso, apesar dessa incursão no gênero, como eu disse, não ter dado grande resultado financeiro para ele. Ele, claro, apesar do. Vocês vão ver na obra que é uma típica aventura do Howard, com aquele horror, na realidade, né? Aquele terror e a antecipação do horror e aquele horror característico da obra do cara, apesar de se tratar de uma história de. Mas você, inclusive, demora para você de fato entrar no clima de que é uma história de detetive. Ela parece uma história de horror, porque é escrito pelo Howard. A obra dele, né, esse tipo, esse nicho aí da história de detetive dos anos 30, ele se assentou, esse conto não, esse é considerado o melhor conto do melhor detetive do Howard, que o conto, afinal, que eu nem comentei, é o Ratos de Cemitério. Não confundir com os Ratos do Cemitério, do Henry Kuttner, que também é do Círculo Lovecraft, e a gente já narrou aqui. Esse é um dos meus contos favoritos de horror, esse é um conto de horror mesmo, e não custa vocês darem uma olhada até para confrontar, né? Eu vou comentar daqui a pouquinho o papel desses ratos do cemitério ou de cemitério numa aventura e na outra, numa história e na outra. Agora, na época, a grande maioria das histórias de detetive do Howard foram centrados numa batida assim que se chamava na época do perigo amarelo. Havia uma certa paranoia nos anos 30 com o que seria um perigo para a civilização ocidental, dos orientais e tal. Isso está muito claro na obra do Sax Homer, é o mais famoso desses escritores, que criou o imortal Dr. Fu Manchu. Isso foi famosíssimo nos anos 30, 40 e 50. Hoje pouca gente deve lembrar, ou deve até conhecer o que vem a ser o misterioso, o maligno, quase sobrenatural, cruel e sinistro Dr. Fu Manchu, do Sax Homer. Tem vários filmes desse aventuras desse vilão, né? O Dr. Fu Manchu, no cinema, nos anos 40 principalmente. Eu vou ver se acho um link de algum para botar aí para vocês darem uma olhada. Mas apesar do Howard ter de fato escrito muita coisa nessa batida do perigo amarelo, que é como se chama esse tipo de abordagem, de contexto, de cenário, esta de hoje do Ratos de Cemitério é um nível acima. É um outro tipo de aventura, alcança níveis na linha do horror que os outros nem tentam, os outros autores e as outras obras do próprio Howard nesse nicho aí do detetive. Então, eu tinha dito que falaria da diferença, né? É que, na realidade, os ratos do cemitério são os vilões da história do Kuttner.
Eles são protagonistas e os vilões, o terror que o personagem principal, o protagonista, enfrenta. Nesse do Howard é muito legal e muito original. Os ratos de cemitério, eles são um pano de fundo de onde rola a história. Eles só ganham um certo protagonismo no fim da aventura, no fim do conto. Mas eles estão lá, eles são uma presença amedrontadora, aterrorizante, sinistra, que perpassa, que faz o pano de fundo da história. Vocês vão ver isso aí. Eles, não à toa, o conto chama Ratos de Cemitério, apesar desses ratos não serem exatamente os protagonistas da história. Vocês vão entender isso ao ouvir aqui. Mas então eu espero que não só os fãs do Howard, que são muitos aqui entre nós, mas que todo mundo goste de Ratos de Cemitério, do nosso grande Robert E. Howard. Abraço a todo mundo, saudações e curtam! Ratos de Cemitério, Robert E. Howard, 1933. Capítulo 1. A cabeça vinda do túmulo. Saul Wilkinson acordou de repente e permaneceu deitado na escuridão, com gotas de suor frio nas mãos e no rosto. Estremeceu ao lembrar do sonho que o acordara. Mas sonhos terríveis não eram nada incomuns. Pesadelos macabros assombravam seu sono desde a tenra infância. Era outro medo que agarrava seu coração com dedos gelados, o medo do som que o assustara. Fora um passo furtivo, mãos hesitantes no escuro. E então uma pequena correria soou no quarto. Um rato correndo de um lado ao outro sobre o piso. Ele tateou debaixo do travesseiro com dedos trêmulos. A casa estava quieta, mas a imaginação povoou a escuridão com imagens de horror. Mas nem tudo era imaginação. Um leve agito no ar indicou a ele que a porta que dava no corredor estava aberta. Sabia que tinha fechado essa porta antes de ir para a cama. E sabia que não fora um de seus irmãos que chegara tão sutilmente ao seu quarto. Naquela casa tensa e assombrada pelo ódio, ninguém chegava à noite no quarto do irmão sem antes ser anunciado. E este era exatamente o caso, desde que uma rixa antiga ceifara o irmão mais velho 4 dias antes. John Wilkinson, morto a tiros nas ruas da cidadezinha montanhosa por Joel Middleton, que escapou para as montanhas cobertas de carvalhos, jurando uma vingança ainda maior contra os Wilkinsons. Tudo isso passou pela mente de Saul, ao que ele tirava o revólver debaixo do travesseiro. Quando deslizou para fora da cama, o ranger das molas o deixou com o coração na boca, e ele se agachou ali por um momento, prendendo a respiração e forçando os olhos no escuro. Richard estava dormindo no andar de cima, assim como Harrison, o detetive da cidade que Peter contratara para caçar Joel Middleton. O quarto de Peter ficava num andar térreo, mas em uma outra ala. Um grito por socorro poderia acordar os três, mas também poderia trazer uma chuva de balas, caso Joel Middleton estivesse por ali se esgueirando nas sombras. Saul compreendia que essa luta era dele e que deveria travá-la sozinho no escuro que sempre temera e odiara. E o tempo inteiro soava aquele tamborilar suave de pés minúsculos correndo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Agachado contra a parede, amaldiçoando o pulsar de seu coração, Saul lutou para acalmar os nervos em frangalhos. Estava encostado na parede que formava a divisão entre seu quarto e o corredor. As janelas eram quadrados cinzentos esmaecidos na escuridão, e ele conseguia distinguir vagamente a mobília em todos os lados do quarto, exceto um. Joel Middleton deveria estar lá, abaixado perto da lareira velha, que estava invisível no escuro. Mas por que ele esperava? E por que aquele rato maldito estava correndo para lá e para cá, diante da lareira, como se estivesse em um frenesi de medo e avidez? Do mesmo modo que Saul vira ratos correndo para cima e para baixo no chão do açougue, enlouquecidos na tentativa de alcançar a carne pendurada fora de alcance. Sem fazer barulho, Saul caminhou ao longo da parede em direção à porta. Se houvesse um homem no quarto, ele estaria alinhado entre Saul e uma janela.
Porém, ao que deslizou junto à parede como um fantasma de pijamas, nenhuma forma ameaçadora surgiu das trevas. Ele alcançou a porta e a fechou silenciosamente, estremecendo com sua proximidade do negrume impiedoso do corredor lá fora. Mas nada aconteceu. Os únicos sons eram os das batidas selvagens de seu coração, o tic-tac barulhento de um relógio antigo em cima da lareira, o tamborilar enlouquecedor do rato oculto. Saul cerrou os dentes ante o grito de seus nervos torturados. Mesmo em meio a um terror crescente, ele encontrou tempo de se perguntar o porquê daquele rato estar correndo para baixo e para cima na frente da lareira. A tensão tornou-se insuportável. A porta aberta provava que Middleton, ou alguém, ou alguma coisa, entrara no quarto. Por que Middleton viria, se não para matar? Mas por que, em nome de Deus, ele já não teria atacado? O que ele estava esperando? Os nervos de Saul estalaram de súbito. A escuridão o estrangulava, e aqueles pés de rato tamborilando eram como martelos em brasa em seu cérebro arruinado. Necessitava de luz, mesmo que essa luz trouxesse uma saraivada de chumbo quente sobre ele. Em uma pressa atrapalhada, agarrou-se à cornija da lareira, procurando uma lâmpada, e ele gritou, um horrível grunhido sufocado que não poderia chegar além do quarto, pois sua mão, tateando o escuro sobre a cornija, tocara nos cabelos de um escalpo humano. Um guincho furioso soou no escuro a seus pés e uma dor aguda atravessou seu tornozelo quando o rato o atacou, como se ele fosse um intruso que quisesse roubar algum objeto cobiçado. Entretanto, Saul nem estava muito ciente do roedor ao chutá-lo e recuar, seu cérebro em um redemoinho de perturbação. Fósforos e velas estavam sobre a mesa, e ele cambaleou até lá, mãos varrendo a escuridão e encontrando o que desejava. Acendeu a vela e deu a volta, a arma erguida na mão trêmula. Não havia nenhum homem vivo na sala além dele, mas seus olhos distendidos se concentraram na lareira e no objeto sobre ela. Ele ficou paralisado. A princípio, seu cérebro se recusava a registrar o que os olhos revelavam. Então soltou um grunhido inumano e a arma caiu no chão, ao que escorregou entre os seus dedos entorpecidos. John Wilkinson estava morto, com uma bala no coração. 3 dias se passaram desde que Saul vira o corpo ser encerrado no caixão grosseiro e colocado na cova do velho cemitério da família Wilkinson. Por 3 dias o solo de argila dura cozinhara ao sol quente acima do corpo encaixotado de John Wilkinson. No entanto, de cima da lareira, o rosto de John Wilkinson zombava dele, branco, frio e morto. Não era um pesadelo nem um sonho louco. Ali, sobre a lareira, jazia a cabeça decepada de John Wilkinson. E diante da lareira, para lá e para cá, para lá e para cá, corria uma criatura de olhos vermelhos que chiava e guinchava, um enorme rato cinza enlouquecido pelo fracasso em alcançar a carne que sua fome mórbida ansiava. Saul Wilkinson começou a gargalhar, urros terríveis de abalar a alma que se misturaram aos guinchos do carniceiro cinzento. O corpo de Saul balançou para frente e para trás, e o riso se transformou em um choro insano, que por sua vez deu lugar a berros medonhos que ecoaram pela casa velha e tirou os adormecidos de seu sono. Eram os gritos de um ensandecido. O horror testemunhado apagara a razão de Saul Wilkinson como a chama de uma vela assoprada. Capítulo 2 – O ódio de um louco. Foram os gritos que despertaram Steve Harrison, que dormia em um quarto no andar de cima. Antes de estar totalmente acordado, ele já descia as escadas escuras, pistola em uma das mãos, lanterna na outra. No corredor, viu uma luz surgindo debaixo de uma porta fechada e foi em direção a ela. Porém, a outra pessoa estava na frente dele,
Assim que Harrison chegou ao patamar, viu uma figura apressada no corredor e jogou o feixe da lanterna sobre ela. Era Peter Wilkinson, alto e descarnado, com um atiçador na mão. Ele gritou algo incoerente, escancarou a porta e correu para dentro. Harrison o ouviu exclamar: "Saul, qual é o problema? Está olhando o quê?" Então um grito terrível: "Meu Deus!" O atiçador retumbou no chão e então os gritos do maníaco aumentaram em um crescendo de fúria. Foi neste momento que Harrison alcançou a porta e observou a cena com um olhar assustado. Ele viu 2 homens de pijama engalfinhados sob a luz das velas, enquanto da lareira um rosto frio, morto e branco os encarava cegamente, e um rato cinzento corria em círculos insanos aos pés deles. Nesta cena de horror e loucura, Harrison impulsionou seu corpo poderoso e maciço. Peter Wilkinson estava em apuros. Ele derrubara o atiçador e agora, com sangue escorrendo de um ferimento na cabeça, tentava em vão arrancar de sua garganta os dedos magros de Saul. O brilho nos olhos de Saul indicou a Harrison que o homem estava louco. Enganchando o pescoço do maníaco com um braço enorme, ele o soltou de sua vítima com um esforço de força pura que nem mesmo a energia anormal da insanidade poderia resistir. Os músculos tensos do louco pareciam cabos de aço sob as mãos do detetive, e Saul se contorceu, seus dentes estalando como os de um animal na direção do pescoço de Harrison. O detetive afastou de si aquela fúria espumante e esmagou um punho contra a mandíbula do louco. Saul desabou no chão e ficou parado, olhos vidrados e membros trêmulos. Peter encostou-se em uma mesa, arfando com a face roxa. "Pegue cordas, rápido!" Harrison gritou, levantando a figura desfalecida do chão e deixando-a cair em uma poltrona grande. "Rasgue aquele lençol em tiras. Temos que amarrá-lo antes que volte a se... Inferno!" O rato tinha feito um ataque esfomeado aos pés descalços do homem inconsciente. Harrison o chutou para longe, mas ele guinchou em fúria e voltou ao ataque com uma persistência macabra. Harrison o esmagou debaixo de seu pé, interrompendo o guincho enlouquecido. Peter, arfando convulsivamente, enfiou nas mãos do detetive as tiras que arrancara do lençol, e Harrison amarrou os membros desmaiados com eficiência profissional. Em meio à tarefa, olhou para cima e viu Richard, o irmão mais novo, parado na porta com o rosto branco. "Richard!" Peter se engasgou. "Veja, meu Deus! A cabeça de John!" "Eu vi", Richard mordeu os lábios. "Mas por que estão amarrando Saul?" "Ele ficou louco", Harrison disse. "Traga um pouco de uísque, sim?" Ao que Richard pegou a garrafa de uma prateleira com cortinas, botas soaram na varanda do lado de fora e uma voz gritou: "Ô de casa! Dick! Algum problema?" "É o nosso vizinho, Jim Allison", Peter murmurou. Ele andou até a porta do lado oposto à que se abria para o corredor e girou a chave na fechadura antiga. Esta porta se abria para uma varanda lateral. Um homem de cabelos desgrenhados e calças enfiadas por cima do pijama entrou aos tropeços. "Qual o problema?" ele exigiu. "Eu ouvi alguém gritando e corri para cá o mais rápido que pude. O que você está fazendo com Saul? Deus Todo-Poderoso!" Ele viu a cabeça sobre a lareira e sua face ficou cinzenta. "Vá chamar o delegado, Jim", Peter grunhiu. "Isso é obra do Joe Middleton." Allison correu para a rua cambaleando ao espiar sobre o próprio ombro em uma fascinação mórbida. Harrison conseguira derramar um pouco de bebida nos lábios pálidos de Saul. Ele entregou a garrafa na mão de Peter e andou até a lareira. Tocou o objeto sinistro e foi tomado de um breve arrepio. Seus olhos se apertaram de súbito. "Você acha que Middleton desenterrou seu irmão e cortou a cabeça dele?" perguntou. "Quem mais seria?" Peter o encarou fixamente. "Saul está louco. Loucos fazem coisas estranhas. Talvez Saul tenha feito isso." Não, Peter exclamou, estremecendo. "Saul não deixou a casa o dia inteiro. A sepultura de John estava intocada esta manhã quando passei pelo velho cemitério a caminho da fazenda. Saul estava bem quando foi para a cama. Foi ver a cabeça de John que o enlouqueceu. Joe Middleton esteve aqui para executar sua vingança terrível." Ele se ergueu de repente gritando: "Meu Deus, ele ainda pode estar escondido em algum lugar da casa."
Vamos procurar, Harrison disse. Richard, você fica aqui com Saul. É melhor vir comigo, Peter. No corredor do lado de fora, o detetive apontou um feixe de luz para a pesada porta da frente. A chave estava virada na fechadura enorme. Ele deu a volta e atravessou o corredor a passos largos, perguntando: qual é a porta mais distante de qualquer um dos dormitórios? A porta de trás da cozinha, Peter respondeu e mostrou o caminho. Instantes mais tarde, eles estavam diante dela. Estava parcialmente aberta, emoldurando uma fenda de céu estrelado. Ele deve ter ido e vindo por aqui, Harrison murmurou. Tem certeza de que esta porta estava trancada? Eu mesmo tranquei todas as portas, Peter afirmou. Veja aqueles arranhões do lado de fora. E ali está a chave, caída no chão por dentro. Fechadura antiquada, Harrison bufou. Um homem poderia tirar a chave pelo lado de fora usando um arame, forçando a fechadura com facilidade. E esta é a fechadura mais lógica para se forçar, porque o barulho provavelmente não seria ouvido por ninguém da casa. Ele saiu para a varanda dos fundos. O quintal amplo não tinha árvores ou arbustos, e uma cerca de arame farpado o separava da pastagem que ia até um lote de floresta densa composta de carvalhos, parte da mata que cercava a vila de Lost Knob por todos os lados. Peter olhou na direção da floresta, uma muralha baixa e negra sob a luz fraca das estrelas, e estremeceu. Ele está por aí em algum lugar, sussurrou. Nunca suspeitei que ele ousaria nos atacar em nossa própria casa. Trouxe você até aqui para caçá-lo. Nunca imaginei que precisaríamos de você para nos proteger. Sem responder, Harrison desceu para o quintal. Peter se afastou da luz das estrelas e permaneceu agachado na beira da varanda. Harrison atravessou a pastagem estreita e parou na antiga cerca da ferrovia que a separava da mata. Ela era negra como apenas os arvoredos de carvalho podem ser. Nenhum farfalhar de folhas, nenhum barulho de galhos traía alguma presença à espreita. Se Joel Middleton estiver ali, ele já deveria ter procurado refúgio nas colinas escarpadas que cercavam Lost Knob. Harrison deu a volta em direção à casa. Chegara a Lost Knob na tarde anterior. Agora já passava de meia-noite, mas as notícias macabras estavam se espalhando, mesmo na calada da noite. A casa dos Wilkinson ficava na divisa oeste da cidade, e a casa dos Ellison era a única num espaço de 100 metros. Mas Harrison viu luzes surgindo em janelas distantes. Peter estava na varanda, a cabeça esticada em seu pescoço comprido como o de um urubu. Encontrou alguma coisa? Perguntou ansioso. Rastros não apareceriam neste chão duro, o detetive grunhiu. O que você viu exatamente quando entrou no quarto de Saul? Saul de pé na frente da cornija da lareira, gritando com a boca escancarada. Peter respondeu. Quando vi o que ele viu, devo ter gritado e derrubado o atiçador. Então Saul pulou em mim como um animal selvagem. A porta dele estava trancada? Fechada, mas não trancada. A fechadura quebrou acidentalmente uns dias atrás. Mais uma pergunta. Middleton já esteve nesta casa antes? Não que eu saiba, Peter respondeu sombriamente. Nossas famílias se odeiam há 25 anos. Joe é o último de seu nome. Harrison voltou para dentro da casa. Ellison retornara com o delegado McVee, um homem alto, taciturno, que visivelmente se ressentia com a presença do detetive. Homens se reuniam na varanda lateral e no pátio. Conversavam em voz baixa, exceto por Ellison, que vociferava sua indignação. Esse é o fim de Joe Middleton, ele proclamou aos gritos. Teve gente que ficou ao lado dele quando matou John. Eu me pergunto o que eles pensam agora. Desenterrar um homem morto e cortar a cabeça dele? Isso é coisa de índios. Acho que o povo não vai esperar que nenhum júri diga o que fazer com Joe Middleton. É melhor pegá-lo antes de começar a linchá-lo, McVee resmungou. Peter, vou levar o Saul para o tribunal do condado. Peter assentiu em silêncio. Saul estava recuperando a consciência, mas o brilho insano de seu olhar continuava o mesmo. Harrison disse, que tal irmos ao cemitério dos Wilkinson para ver o que conseguimos encontrar? Talvez seja possível rastrear Middleton a partir dali. Eles te trouxeram aqui para fazer o trabalho que não me julgaram bom o suficiente para fazer,
McVeigh rosnou. Tudo bem. Vá em frente e faça isso sozinho. Eu vou levar Saul para o tribunal do condado. Com a ajuda dos assistentes, ele levantou o maníaco amarrado e foi embora. Nem Peter ou Richard se ofereceram para acompanhá-lo. Um homem alto e desengonçado deu um passo à frente dos companheiros e se dirigiu meio sem jeito a Harrison. O que o delegado faz é problema dele, mas todos nós aqui estamos prontos para ajudar no que for preciso, se você quiser organizar um grupo e vasculhar a região. Não, obrigado. Harrison foi involuntariamente brusco. Vocês podem me ajudar debandando agora. Vou trabalhar nisso sozinho, do meu jeito, como o delegado sugeriu. Os homens se afastaram de imediato, silenciosos e ressentidos, e Gina Allison os seguiu, depois de um momento de hesitação. Após todos partirem, Harrison fechou a porta e virou-se para Peter. Você me leva até o cemitério? Peter estremeceu. Não é um risco terrível? Middleton mostrou que não vai parar por nada. E por que ele iria parar? Richard riu ferozmente. Sua boca estava contorcida, os olhos acesos com uma zombaria cruel, e linhas de sofrimento estavam gravadas profundamente em seu rosto. Nós nunca paramos de persegui-lo, ele disse. John o trapaceou e tirou dele o último pedaço de terra que tinha. Foi por isso que Middleton o matou. Algo pelo qual vocês ficariam piamente agradecidos. Você está falando besteira, Peter exclamou. Richard riu com amargura. Seu velho hipócrita! Nós somos todos predadores. Nós, Wilkinsons, como esta coisa? Ele chutou cruelmente o rato morto. Nós odiamos uns aos outros. Você está feliz que Saul ficou louco? Está feliz que John morreu? Só restou a mim agora. E tenho uma doença cardíaca. Pode me encarar se quiser. Não sou trouxa. Eu te vi debruçado sobre as palas de Arão em Tito Andrônicos. Tantas vezes desenterrei homens mortos de suas covas e os coloquei de pé às portas de seus queridos amigos. Você está louco também. Peter deu um salto lívido. Oh, será mesmo? Richard se colocara num estado de quase frenesi. Que prova nós temos de que você não cortou a cabeça do John? Você sabia que o Saul era um neurótico, que um choque desses podia enlouquecê-lo, e você visitou o cemitério ontem? A face contorcida de Peter era uma máscara de fúria. Então, com um esforço de controle ferrenho, relaxou e disse calmamente. Você está exausto, Richard. Saul e John te odiavam, Richard rosnou. Eu sei o motivo. Era porque você não aceitava arrendar nossa fazenda em Wild River para aquela companhia de petróleo. Não fosse a sua teimosia, nós poderíamos estar todos ricos. Você sabe por que eu não arrendaria, Peter disse. A perfuração ali iria arruinar o valor agrícola do terreno. Um lucro certo, não uma aposta arriscada como o petróleo. Assim você diz, Richard escarneceu. Mas, e se isso for só uma cortina de fumaça? E se você sonha em ser o único herdeiro sobrevivente, tornando-se um milionário do petróleo sozinho, sem nenhum irmão para dividir? Harrison interrompeu. Vamos ficar nessa lenga-lenga a noite toda? Não, Peter deu as costas para o irmão. Eu te levo ao cemitério. Prefiro encarar Joe Middleton no meio da noite do que continuar ouvindo os desvarios desse lunático aí por mais tempo. Eu não vou, Richard rosnou. Lá fora, no escuro da noite, tem muitas chances para você eliminar o herdeiro restante. Vou sair e passar o resto da noite com Gina Allison. Ele abriu a porta e desapareceu na escuridão. Peter recolheu a cabeça e a enrolou em um pano, estremecendo de leve ao fazê-lo. Você notou como o rosto está bem preservado? Ele sussurrou. A gente pensa que depois de 3 dias... Vamos, vou devolver isso ao túmulo a que pertence. E eu chuto o rato morto para fora. Harrison começou a dar a volta e então parou. O bicho maldito sumiu? Peter Wilkinson empalideceu, ao que seus olhos vasculharam o assoalho vazio. Ele estava ali? Sussurrou.
Estava morto? Você o esmagou? Não poderia ter voltado à vida e fugido. Bem, o que importa? Harrison não pretendia perder tempo com um mistério menor. Os olhos de Peter brilharam cansados sob a luz das velas. Era um rato de cemitério, sussurrou. Nunca tinha visto um antes numa casa habitada na cidade. Os índios costumavam contar histórias estranhas sobre eles. Eles diziam que não eram animais de verdade, mas demônios canibais, nos quais entravam os espíritos malignos dos mortos, de cujos cadáveres eles se alimentavam. Inferno! Harrison bufou, apagando a vela. Mas sua pele se arrepiou. Afinal, um rato morto não poderia sair rastejando sozinho. Capítulo 3. A sombra emplumada. Nuvens corriam entre as estrelas. O ar estava quente e sufocante. A estrada irregular e estreita que serpenteava na direção oeste até as colinas era péssima. Mas Peter Wilkinson dirigiu seu velho Ford modelo T com habilidade, e o vilarejo logo foi perdido de vista atrás deles. Não mais passavam por casas. De cada lado, os densos arvoredos de carvalho se amontoavam próximos das cercas de arame farpado. Peter rompeu o silêncio de súbito. Como aquele rato entrou na nossa casa? Eles dominaram as matas ao longo dos riachos e infestam cada cemitério campestre nas colinas. Mas nunca tinha visto um no vilarejo antes. Deve ter seguido Joel Middleton, quando ele trouxe a cabeça. Um solavanco e uma trepidação monótona fizeram Harrison xingar. O carro parou com um ranger de freios. Furado, Peter resmungou. Não vai levar muito tempo para trocar o pneu. Você vigia a floresta. Joel Middleton pode estar escondido em qualquer lugar. Parecia um bom conselho. Enquanto Peter lutava contra metal enferrujado e borracha teimosa, Harrison se posicionou entre ele e o grupo de árvores mais próximo, mãos sobre o revólver. O vento noturno soprava entre as folhas, e por uma vez ele pensou ter visto o brilho de olhos pequenos em meio aos troncos. Tudo certo, Peter anunciou, enfim, virando-se para largar o macaco. Já perdemos muito tempo. Ouça, Harrison sinalizou tenso. A oeste soara um grito súbito de dor ou medo. Então veio o impacto de pés correndo sobre o chão duro, o farfalhar de arbustos, como se alguém fugisse às cegas entre as árvores a uma centena de metros da estrada. Em um instante, Harrison atravessou a cerca e correu em direção do som. Socorro! Socorro! Era uma voz de terror extremo. Pelo amor de Deus! Socorro! Por aqui! Harrison gritou, irrompendo em uma clareira. O fugitivo oculto evidentemente alterou seu curso em resposta, pois as pisadas fortes ficaram mais altas, e então ouviu-se um guincho terrível, e uma figura cambaleou da mata no lado oposto da clareira e tombou. A débil luz das estrelas mostrou uma forma vaga se contorcendo, com uma figura mais escura em suas costas. Harrison vislumbrou o brilho de aço e ouviu o som de um golpe. Ele puxou a arma e arriscou um disparo. Ao som do tiro, a figura mais escura se soltou, pulou e desapareceu nos arbustos. Harrison correu, um arrepio estranho percorrendo sua espinha por causa do que vira no clarão do disparo. Agachou-se na beira da mata e espiou. A figura sombria desaparecera sem deixar nenhum rastro, além do homem que jazia aos gemidos na clareira. Harrison curvou-se sobre ele, ligando a lanterna. Era um homem velho, uma figura desgrenhada, selvagem, com cabelos e barbas brancos e emaranhados. A barba estava manchada de vermelho agora, e sangue jorrava de uma punhalada profunda nas costas. Quem fez isso? Harrison questionou, vendo que era inútil tentar estancar a sangria. O velho estava morrendo. Joe Middleton? Não pode ter sido. Peter seguira o detetive. Este é o velho Joash Sullivan, um amigo do Joe. É meio louco, mas eu suspeitava que ele mantinha contato com o Joe e dava informações a ele. Joe Middleton, o velho murmurou. Eu tinha que encontrá-lo para contar sobre a cabeça do John. Onde Joe está se escondendo? O detetive exigiu. Sullivan afogou-se com sangue, cuspiu e balançou a cabeça.
Você nunca vai saber por mim. Ele dirigiu um olhar com o brilho sombrio dos moribundos a Peter. Você está levando a cabeça do seu irmão de volta para a cova, Peter Wilkinson? Tome cuidado para não encontrar a sua própria cova antes do fim da noite. Amaldiçoado seja o seu nome. Suas almas pertencem ao diabo e os ratos de cemitério vão comer a sua carne. Os fantasmas dos mortos andam pela noite. O que você quer dizer? Harrison exigiu. Quem te apunhalou? Um homem morto. Sullivan fenecia rápido. Eu o encontrei quando voltava do encontro com Joe Middleton, caçador de lobos, o chefe Tonkawa que seu avô matou há muitos anos, Peter Wilkinson. Ele me perseguiu e me esfaqueou. Eu o vi muito bem, sob a luz das estrelas, quase nu com sua tanga, pintura e penas. Bem como o vi quando era criança, antes do seu avô matá-lo. Foi o caçador de lobos que tirou a cabeça do seu irmão da sepultura. A voz de Sullivan era um sussurro mórbido. Ele voltou do inferno para cumprir a maldição que lançou sobre o seu avô, quando ele o baleou pelas costas para reivindicar as terras da tribo. Cuidado, o fantasma dele vaga pela noite. Os ratos de cemitério o servem. Os ratos de cemitério... Sangue irrompeu de seus lábios barbados e ele se recostou, morto. Harrison ergueu-se sombriamente. Deixe-o aqui. Recolhemos o corpo dele quando voltarmos para a cidade. Vamos para o cemitério. Vamos arriscar? O rosto de Peter estava branco. De um humano não tenho medo, nem mesmo de Joe Middleton. Mas um fantasma... Não seja tolo, Harrison bufou. Você não disse que o velho era meio louco? Mas e se Joe Middleton estiver escondido em algum lugar próximo? Eu cuido dele. Harrison tinha uma confiança invencível em sua própria habilidade de combate. O que ele não disse a Peter quando retornaram ao carro foi que vislumbrara o assassino no clarão do disparo. A lembrança deste vislumbre fazia os cabelos de sua nuca se arrepiarem. A figura estava nua, exceto por uma tanga, mocassins e um cocar de penas. Quem foi esse caçador de lobos? Perguntou enquanto dirigiam. Um chefe Tonkawa, Peter murmurou. Ficou amigo do meu avô e mais tarde foi assassinado por ele, como o Joash falou. Dizem que os ossos dele estão até hoje no velho cemitério. Peter ficou em silêncio, aparentemente capturado por divagações mórbidas. A cerca de 7 quilômetros da cidade, a estrada passava por uma clareira sombria. Era o cemitério dos Wilkinson. Uma cerca de arame farpado enferrujado rodeava um aglomerado de túmulos cujas lápides brancas se inclinavam em ângulos insanos. As ervas daninhas cresciam espessas, disseminadas sobre os monturos das covas. Os carvalhos se amontoavam por todos os lados e a estrada serpenteava entre eles após o portão decaído. Do outro lado das copas das árvores, quase 1 quilômetro a oeste, era visível uma forma indefinida que Harrison sabia ser o telhado de uma casa. A velha fazenda dos Wilkinson, Peter disse em resposta ao detetive. Nasci ali, assim como meus irmãos. Ninguém vive nela desde que nos mudamos para o vilarejo, 10 anos atrás. Os nervos de Peter estavam tensos. Mirou com medo a floresta negra em volta dele e suas mãos tremeram ao acender um lampião que tirou do carro. Estremeceu quando pegou o objeto redondo envolto em pano que jazia no banco de trás. Talvez ele visualizasse o rosto branco, frio e pétreo que o pano ocultava. Al que atravessou por cima do portão baixo e liderou o caminho entre os monturos de ervas daninhas, sussurrou. Somos tolos. Se Joe Middleton estiver por aí na mata, ele pode nos acertar facilmente, como se atirassem coelhos. Harrison não respondeu.
Um instante depois, Peter hesitou e jogou a luz sobre uma cova que estava livre de ervas daninhas. A superfície estava revirada e perturbada. Peter exclamou: Veja, eu esperava encontrar uma cova aberta. Por que você acha que ele se deu ao trabalho de tapá-la de novo? É o que vamos ver, Harrison grunhiu. Você tem coragem de abrir esta cova? Vi a cabeça de meu irmão, Peter respondeu sombriamente. Acho que sou homem o bastante para ver o corpo decapitado sem desmaiar. Tem ferramentas no barracão no canto da cerca. Vou pegá-las. Voltando em seguida com um pai e picareta, ele pousou o lampião aceso no solo e a cabeça embrulhada perto dele. Peter estava pálido e suor se acumulava em sua testa em gotas espessas. O lampião projetava as sombras dos dois, grotescamente distorcidas através dos túmulos cheios de mato. O ar era opressivo. Havia, vez ou outra, o cintilar fraco de um relâmpago ao longo do horizonte sombrio. O que é aquilo? Harrison se deteve, picareta em punho. Por todo o entorno soaram o farfalhar de arbustos e correrias. Além do círculo iluminado pelo lampião, amontoados de pequeninas esferas vermelhas brilharam na direção dele. Ratos! Peter jogou uma pedra e as esferas desapareceram, embora o farfalhar tenha ficado mais alto. Eles infestam este cemitério. Acredito que seriam capazes de devorar um homem vivo se o pegassem indefeso. Desapareçam, servos de Satanás! Harrison pegou a pá e começou a escavar montes de terra solta. Não deve ser um trabalho muito difícil, bufou. Se ele cavou hoje ou no início desta noite, a terra vai estar solta até o fundo. Ele parou de repente, pá enfiada com força contra a terra e um formigamento nos cabelos curtos na nuca. No silêncio tenso, ouviu os ratos de cemitério correndo pela grama. Qual é o problema? Uma nova palidez acinzentou o rosto de Peter. Acertei terra firme, Harrison disse vagarosamente. Em 3 dias, este solo argiloso cozinha e fica tão duro quanto um tijolo. Mas se Middleton ou qualquer outro abriu e tapou esta cova hoje, a terra deveria estar solta até o fim. Não está. Debaixo dos primeiros centímetros já está prensada e dura. A parte de cima foi remexida, mas a cova não foi aberta desde que foi coberta pela primeira vez há 3 dias. Peter cambaleou com um grito inumano. Então é verdade, gritou. O caçador de lobos voltou. Ele veio do inferno e pegou a cabeça de John sem abrir o túmulo. Ele mandou seu demônio até a nossa casa na forma de um rato fantasma que não poderia morrer. Tire as mãos, maldito! Pois Harrison o agarrara grunhindo. Controle-se, Peter. Mas Peter o afastou com o braço e se libertou. Deu a volta e correu, não na direção do carro estacionado fora do cemitério, mas para o lado oposto da cerca. Ele atravessou os arames enferrujados, rasgando um pedaço da roupa, e desapareceu na mata sem dar atenção aos gritos de Harrison. Diabos! Harrison parou e xingou com fervor. Onde mais, além do território das Colinas Negras, poderia acontecer algo assim? Raivoso, ele recolheu as ferramentas e escavou a argila prensada e cozida pelo sol escaldante até ficar quase tão dura como ferro. O suor deslizava em correntes enquanto bufava e xingava, mas ele perseverou com todo o poder de seus músculos. Tinha a intenção de provar ou refutar uma suspeita crescente em sua cabeça. A suspeita de que o corpo de John Wilkinson nunca fora colocado na sepultura. Os relâmpagos cintilavam com mais frequência e mais próximos, e o ribombar baixo de trovões começou no oeste. Uma rajada ocasional de vento fazia o lampião bruxulear, e, ao que o monte ao lado da cova crescia e o homem escavando afundava cada vez mais, o farfalhar na grama ficou mais forte e as esferas vermelhas começaram a brilhar na relva. Harrison ouviu o mastigar sinistro de pequenos dentes à sua volta e praguejou ao lembrar-se das lendas terríveis sussurradas pelos negros de sua vizinhança natal sobre os ratos de cemitério. A cova não era profunda. Nenhum Wilkinson desperdiçaria muito trabalho com os mortos. Enfim, o caixão tosco estava descoberto diante dele. Com a ponta da picareta, levantou um canto da tampa e aproximou o lampião. Uma praga assustada escapou de seus lábios. O caixão não estava vazio. Ele continha uma figura amontoada, sem cabeça.
Harrison escalou para fora da cova, a cabeça agitada encaixando as peças do quebra-cabeça. Os pedaços soltos tomando seu lugar, formando um padrão sombrio e ainda incompleto, mas criando forma. Procurou a cabeça embrulhada em panos e teve um choque aterrorizante. A cabeça tinha desaparecido. Por um instante, Harrison sentiu um suor frio pegajoso em suas mãos. Então ele ouviu um guincho clamoroso, um mastigar de presas minúsculas. Pegou o lampião e iluminou ao seu redor. No reflexo, viu uma mancha branca na grama perto de um amontoado de arbustos que invadia a clareira. Era o pano em que a cabeça fora embrulhada. Além dele, um monturo negro se contorcia e rolava com uma vida nauseante. Com uma imprecação de ódio, ele saltou, atacando e chutando. Os ratos de cemitério abandonaram a cabeça com guinchos estridentes, espalhando-se na frente dele como sombras. Harrison estremeceu. Não era um rosto que o encarava sob a luz do lampião, mas uma caveira branca, sorridente, na qual apenas farrapos de carne mastigada ainda se agarravam. Enquanto o detetive se enterrava na cova de John Wilkinson, os ratos de cemitério despedaçavam a carne da cabeça de John Wilkinson. Harrison se curvou e recolheu a coisa hedionda, agora 3 vezes mais horrível. Ele a envolveu no pano e, enquanto se endireitava, um sentimento próximo ao pavor tomou conta dele. Ele foi rodeado por um círculo sólido de faíscas vermelhas que brilhavam na grama. Detidos pelo medo, os ratos de cemitério o cercavam, guinchando seu ódio. Demônios, os negros o chamavam, e naquele momento Harrison estava pronto para concordar. Recuaram diante dele ao que deu a volta na direção da sepultura, e ele não viu a figura sombria que se esgueirou dos arbustos logo atrás. Um trovão explodiu, sobrepujando até mesmo o guinchar dos ratos, mas ele ouviu as pisadas leves atrás dele 1 segundo antes de receber o golpe. Ele girou, sacando a arma, abaixando a cabeça. Porém, ao que girava algo como um estrondo de trovão ainda mais alto explodiu em sua cabeça com uma chuva de faíscas sobre seus olhos. Enquanto cambaleava para trás, atirou às cegas e gritou quando o clarão mostrou a ele uma terrível figura emplumada, seminua e pintada, agachada com uma machadinha em punho. A cova aberta estava atrás de Harrison no momento em que caiu. Tombou dentro da sepultura e sua cabeça atingiu a borda do caixão com um impacto doentio. Seu corpo poderoso desfaleceu e, como projéteis sombrios, os ratos de cemitério correram de todos os lados, enfiando-se dentro da cova em um frenesi de fome e sede de sangue. Capítulo 4 – Ratos no Inferno. Parecia ao cérebro embotado de Harrison que ele jazia na escuridão dos pisos sombrios do inferno, um escuro iluminado por dardos de fogo das chamas eternas. O grito triunfante dos demônios soava em seus ouvidos enquanto o apunhalavam com espetos incandescentes. Ele os via agora, monstruosidades dançando com seus narizes pontiagudos, orelhas contorcidas, olhos vermelhos e dentes brilhosos. Uma dor lancinante atravessou sua carne. E de repente as brumas clarearam. Ele jazia, não no piso do inferno, mas em um caixão no fundo de uma sepultura. As chamas eram o cintilar de relâmpagos do céu negro, e os demônios eram os ratos que pululavam sobre eles, retalhando com dentes afiados como navalhas. Harrison gritou e se retorceu convulsivamente, e neste instante os ratos recuaram em alerta, mas não deixaram o túmulo. Eles se amontoaram ao longo das paredes, olhos brilhando avermelhados. Harrison sabia que deveria ter ficado inconsciente por apenas alguns segundos. Caso contrário, os carniçais cinzentos já teriam arrancado a carne viva de seus ossos, como arrancaram a carne morta da cabeça do homem em cujo esquife ele jazia. Seu corpo já estava ardendo em diversas partes, e as roupas estavam úmidas com seu próprio sangue. Praguejando, ele começou a levantar-se, e o arrepio de um ataque de pânico o atravessou. Ao cair, seu braço esquerdo se enfiara no caixão parcialmente aberto e o peso de seu corpo na tampa prendeu sua mão com força. Harrison lutou contra uma onda insana de terror.
Ele não conseguiria soltar a mão a menos que pudesse levantar o corpo da tampa, e o aprisionamento de sua mão o mantinha prostrado ali. Encurralado. Na cova de um homem assassinado, a mão presa ao caixão de um cadáver sem cabeça, com 1000 ratos carniceiros prontos para despedaçar a carne de seu corpo vivo. Como se pudessem sentir seu desamparo, os ratos saltaram sobre ele. Harrison lutou pela vida como um homem em um pesadelo. Chutou, berrou, xingou, bateu neles com o revólver pesado que ainda segurava na outra mão. As presas deles o apunhalavam, rasgando roupa e carne, e o cheiro acre o nauseava. Quase o cobriram com seus rostos que se enroscavam e se contorciam. Ele os afastava, esmagando e destruindo com golpes de seu revólver. Os canibais vivos atacavam seus irmãos mortos. Desesperado, ele se retorceu e enfiou o cano da arma contra a tampa do caixão. Com o clarão do disparo e o estrondo ensurdecedor, os ratos correram para todos os lados. Repetidas vezes apertou o gatilho até que a arma estivesse vazia. As balas de calibre pesado destroçaram a tampa, arrancando uma grande tira da borda. Harrison tirou a mão ferida da abertura. Engasgando-se e tremendo, saiu do túmulo e se colocou de pé, grogue. Sangue coagulara em seu cabelo da ferida causada pela machadinha fantasmagórica em seu escalpo, e sangue escorria de uma porção de dentadas em sua carne. Relâmpagos surgiam constantemente, mas o lampião ainda estava aceso, porém não estava no chão. Parecia estar suspenso no ar, e então percebeu que ele estava na mão de um homem alto em uma capa de chuva preta, cujos olhos ardiam perigosamente debaixo do chapéu de aba larga. Na outra mão, o cano preto de uma pistola apontava para a barriga do detetive. Você deve ser o maldito polícia que o Peter Wilkinson trouxe aqui para me caçar. O homem rosnou. Então você é Joe Middleton, Harrison grunhiu. Claro que sou. O fora-da-lei disse cinicamente. Onde está o Pete, aquele diabo velho? Ele se assustou e fugiu. Louco que nem o Saul, talvez. Middleton zombou. Bom, diz a ele que eu estou guardando uma bala para aquela cara feia há muito tempo. E uma para o Dick também. Por que você veio aqui? Harrison exigiu. Ouvi tiros. Cheguei aqui bem na hora que você estava saindo da cova. Qual é o problema com você? Quem foi que quebrou a sua cabeça? Não sei o nome dele, Harrison respondeu, acariciando a cabeça dolorida. Bom, não faz diferença para mim, mas quero dizer que não fui eu quem cortei a cabeça de John. Matei porque ele merecia. O fora-da-lei praguejou e cuspiu. Mas não fiz nada mais. Eu sei que não foi você, Harrison respondeu. Hein? O fora-da-lei estava visivelmente surpreso. Você sabe em quais quartos os Wilkinsons dormem na casa deles da cidade? Não, Middleton bufou. Nunca entrei lá na minha vida. Foi o que pensei. Quem colocou a cabeça de John sobre a lareira do Saul tinha esse conhecimento. A porta dos fundos da cozinha era a única em que a fechadura poderia ser forçada sem acordar ninguém. A fechadura na porta de Saul estava quebrada. Você não poderia saber dessas coisas. Pareceu um trabalho interno desde o início. A fechadura foi arrombada para fazer parecer que era um trabalho de fora. Richard botou para fora algumas coisas que me fizeram acreditar que foi Peter. Decidi trazê-lo até o cemitério e ver se os nervos dele iriam aguentar uma acusação na frente do caixão aberto do irmão. Mas eu encontrei terra firme e soube que a cova não tinha sido aberta. Levei um susto e deixei escapar o que descobri, mas é algo simples afinal. Peter queria se livrar dos irmãos. Quando você matou John, isso sugeriu uma maneira para descartar Saul. O corpo de John ficou no caixão, dentro do salão dos Wilkinsons, até ser enterrado na manhã seguinte. Não houve vigília. Foi fácil para Peter entrar no salão, enquanto os irmãos dormiam, erguer a tampa do caixão e cortar a cabeça de John. Ele a colocou no gelo em algum lugar para preservá-la. Quando a toquei, percebi que estava quase congelada. Ninguém sabia o que tinha acontecido, porque o caixão não foi aberto de novo. John era ateu e houve apenas um tipo de cerimônia breve.
O caixão não foi aberto para os amigos olharem uma última vez, como é o costume. Então, esta noite, a cabeça foi colocada no quarto de Saul, e isso o enlouqueceu. Não sei por que Peter esperou até essa noite, ou porque me colocou no caso. Ele mesmo deve ser meio louco. Não acho que tinha a intenção de acabar comigo quando me trouxe aqui. Mas, quando descobriu que eu sabia que a cova não tinha sido aberta, ele viu que o jogo tinha terminado. Eu deveria ter sido esperto e ficado de boca fechada, mas estava tão certo de que Peter tinha aberto a cova para pegar a cabeça que, quando percebi que ela não foi aberta, falei involuntariamente, sem parar para pensar na alternativa. Peter fingiu um ataque de pânico e correu. Mais tarde, mandou seu sócio para me matar. Quem é ele? Middleton exigiu. Como vou saber? É um sujeito que parece um índio. Aquela velha história do espírito Toncal entrou na sua cabeça. Middleton escarneceu. Não disse que era um fantasma, Harrison falou irritado. Ele era real o bastante para matar o seu amigo Josh Sullivan. O quê? Middleton gritou. Josh morto? Quem fez isso? O espírito Toncal, seja lá quem for. O corpo está a cerca de 1 quilômetro daqui, ao lado da estrada, entre os arvoredos, se você não acredita em mim. Middleton soltou uma praga terrível. Deus do céu, vou matar alguém por isso. Fique onde está, não vou atirar num homem desarmado, mas se você tentar vir atrás de mim, eu te mato com toda certeza. Então, fique fora do meu caminho. Estou indo e não tente me seguir. No instante seguinte, Middleton jogou o lampião no chão, onde ele se apagou com um ruído de vidro quebrando. Harrison piscou na escuridão repentina que se seguiu e o relâmpago seguinte mostrou que ele estava sozinho no velho cemitério. O fora da lei partira. Capítulo 5. Os ratos comem. Praguejando, Harrison tateou o solo iluminado pelo clarão dos relâmpagos. Encontrou o lampião quebrado e então algo mais. Gotas de chuva salpicavam seu rosto ao que se dirigia para o portão. Em um instante, ele cambaleava por uma escuridão aveludada. No outro, as lápides brancas brilhavam na claridade ofuscante. A cabeça de Harrison doía assustadoramente. Apenas o acaso e o crânio forte salvaram sua vida. O pretenso assassino deve ter pensado que o golpe fora mortal e fugira, levando a cabeça de John. Para que propósito grotesco não se sabia, mas a cabeça sumira. Harrison estremeceu ao pensar na chuva que enchia a sepultura aberta, mas ele não tinha força ou disposição para cobri-la de volta. Permanecer no cemitério escuro poderia significar a morte. O assassino poderia voltar. Harrison olhou para trás enquanto subia na cerca. A chuva perturbara os ratos. O mato estava vivo, com fugazes sombras de olhos flamejantes. Com um arrepio, Harrison andou até o carro. Ele subiu, encontrou sua lanterna e recarregou o revólver. O volume da chuva aumentou. Logo, a pista esburacada para Lost Knob se tornaria um lamaçal. Em suas condições, ele não se sentia apto a dirigir debaixo de tempestade naquela estrada abominável. Mas não demoraria muito para a aurora. A velha fazenda ofereceria um refúgio até a luz do dia. A chuva caía aos borbotões, encharcando-o, enfraquecendo as luzes já incertas enquanto dirigia pela estrada ruidosamente através das poças de lama. O vento soprava entre os carvalhos. A certa altura grunhiu e piscou com força. Poderia jurar que um relâmpago revelara uma figura pintada, nua e emplumada, deslizando no meio das árvores. A estrada terminava em uma elevação densamente arborizada, próxima à margem de um riacho lamacento. No cume jazia a velha casa. Ervas daninhas e mato baixo surgiam das matas ao redor e iam até a varanda decaída. Estacionou o carro o mais perto da casa que conseguiu e desceu lutando contra o vento e a chuva. Esperava ter que arrombar a fechadura da porta com sua arma, mas ela abriu ao toque. Cambaleou para uma sala com cheiro de mofo, iluminada estranhamente pelo cintilar dos raios entre as frestas das persianas. Sua lanterna revelou um beliche rústico construído contra uma parede lateral. Uma mesa pesada, talhada à mão, um monturo de trapos em um canto. Da pilha de trapos, sombras furtivas disparavam para todos os lados. Ratos, ratos outra vez!
Nunca conseguiria escapar deles? Fechou a porta e acendeu um lampião, colocando-o sobre a mesa. A chaminé quebrada fazia a chama dançar e tremeluzir, mas não entrava vento suficiente na sala para apagá-la. 3 portas que levavam ao interior da casa estavam fechadas. O piso e as paredes estavam repletas de buracos feitos pelos ratos. Minúsculos olhos vermelhos o observavam das aberturas. Harrison sentou-se no beliche, lanterna e pistola no colo. Ele esperava lutar pela própria vida antes do dia raiar. Peter Wilkinson estava lá fora, em algum lugar da tempestade, com o coração tomado pela vontade de matar e, aliado a ele ou trabalhando separadamente, em ambos os casos um inimigo do detetive, estava a misteriosa figura pintada. E essa figura era a morte, fosse um farsante vivo ou um espírito indígena. De qualquer forma, as venezianas o protegeriam de um tiro vindo da escuridão, e para atingi-lo, seus inimigos teriam que entrar na sala iluminada, onde ele teria uma chance justa. Tudo o que o grande detetive pedia. Para afastar a mente dos olhos vermelhos macabros que o vigiavam do chão, Harrison pegou o objeto que encontrara perto do lampião quebrado, onde o assassino deve tê-lo deixado cair. Era uma pedra de sílex oval e suave, amarrado a uma empunhadura por tiras de couro, a machadinha de guerra indígena de gerações passadas. Os olhos de Harrison estreitaram-se de súbito. Havia sangue na pedra, e um tanto era dele mesmo. Mas na outra ponta da pedra havia mais sangue, escuro e incrustado, com fios de cabelo mais claros que o dele presos ao ponto coagulado. Sangue de Joash Sullivan? Não. O velho foi esfaqueado, mas alguém mais morrera naquela noite. A escuridão escondera outro ato lúgubre. Sombras disparavam pelo chão. Os ratos estavam voltando, formas sinistras rastejando para fora dos buracos, rumando para o monturo de trapos no canto. Um tapete esfarrapado. Harrison agora via enrolado em uma pilha longa e compacta. Por que os ratos pulavam sobre aqueles andrajos? Por que eles corriam para cima e para baixo, guinchando e mordendo o tecido? Havia algo terrivelmente sugestivo em seus contornos, uma forma que ficava mais definida e pavorosa ao que olhava. Os ratos se espalharam, guinchando, quando Harrison atravessou a sala. Ele puxou o tapete com força e vislumbrou o cadáver de Peter Wilkinson. A parte de trás da cabeça fora esmagada. O rosto branco estava contorcido em uma careta de pavor profundo. Por um momento, o cérebro de Harrison vacilou com as possibilidades sinistras que sua descoberta evocava. Então, retomou o controle com firmeza, afastou da mente o potencial surrado da noite escura e uivante, das florestas negras úmidas e da aura abismal das velhas colinas, e reconheceu a única solução sensata para o enigma. Sombriamente observou o homem morto. O medo de Peter Wilkinson fora genuíno, afinal. Em pânico cego, revertera aos hábitos de sua infância e fugira para sua velha casa, e encontrou a morte em vez de segurança. Harrison moveu-se convulsivamente quando um som estranho atingiu seus ouvidos acima do rugido da tempestade. O horror de um grito de guerra indígena. O assassino estava perto. Harrison saltou para uma janela fechada e espiou por uma fresta, aguardando o clarão de um relâmpago. Quando veio, disparou através da janela na direção de uma cabeça emplumada que viu espreitando junto a uma árvore próxima ao carro. Na escuridão que se seguiu ao raio, ele se agachou, esperando. Então veio outro clarão branco, grunhiu explosivamente, mas não atirou. A cabeça ainda estava lá, e pôde observá-la melhor. Os raios tinham um estranho fulgor branco sobre ela. Era o crânio descarnado de John Wilkinson, vestido com um cocar de penas e posicionado ali, a isca para uma armadilha. Harrison deu a volta e saltou para o lampião sobre a mesa. A ideia do ardil macabro fora atrair sua atenção para a frente da casa, enquanto o assassino esgueirava-se até ele pelos fundos do prédio. Os ratos guincharam e se espalharam. Ao que Harrison girava, uma porta interna começou a se abrir. Ele mandou uma bala de calibre alto pela madeira, ouviu um gemido e o som de um corpo cair. E então, quando estendeu o braço para apagar o lampião, um mundo caiu sobre sua cabeça.
Uma explosão de raios ofuscante, um estrondo ensurdecedor de trovão, e a casa antiga estremeceu, do frontão às fundações. Fogo azul crepitou do telhado e correu pelas paredes e pelo chão. Uma lívida língua de fogo chicoteou a canela do detetive ao passar. Foi como o impacto de um martelo. Houve um instante de cegueira e agonia dormente, e Harrison se viu esparramado, meio atordoado no chão. O lampião jazia apagado junto à mesa virada, mas a sala estava cheia de uma luz tétrica. Ele percebeu que um relâmpago atingira a casa e que o andar de cima estava em chamas. Obrigou-se a levantar, procurando a arma. Estava caída no meio da sala e, quando se dirigiu a ela, a porta esburacada pelos tiros se abriu. Harrison congelou de súbito. Pela porta, um homem entrou, mancando, nu, exceto pela tanga e pelos mocassins nos pés. Um revólver em sua mão ameaçava o detetive. Sangue que escorria de uma ferida em sua coxa se misturava com a tinta que o pintava. Então era você que queria ser um milionário do petróleo, Richard? Harrison disse. O outro riu com selvageria. Certo, eu vou ser. E sem nenhum irmão amaldiçoado para dividir. Irmãos que sempre odiei, malditos sejam. Não se mexa. Você quase me pegou quando atirou pela porta. Não vou me arriscar com você. Antes de te mandar para o inferno, vou te contar tudo. Assim que você e Peter foram para o cemitério, percebi meu erro de só revirar a superfície da cova. Eu soube que você encontraria a argila dura e perceberia que ela não tinha sido aberta. Então, eu soube que teria que te matar e a Peter também. Peguei o rato que você esmagou quando não estavam olhando, para que o desaparecimento brincasse com as superstições de Peter. Cavalguei até o cemitério num cavalo rápido. Eu pensei no disfarce de índio muito tempo atrás. Com aquela estrada podre e o pneu furado que atrasou vocês, cheguei ao cemitério antes. Porém, no caminho, desmontei e parei para matar aquele velho idiota do Josh Sullivan. Tive medo que ele pudesse me ver e me reconhecer. Eu estava vigiando quando você cavou a sepultura. Ao ver que Peter entrou em pânico e correu para a mata, fui atrás dele, o matei e trouxe o corpo aqui para nossa velha casa. Então fui atrás de você. Eu pretendia trazer seu corpo para cá, ou melhor, os ossos, depois que os ratos acabassem com você, como imaginei. Então ouvi o Joe Middleton chegando e tive que fugir. Não me importo de encontrar aquele demônio pistoleiro em outro lugar. Eu ia botar fogo na casa com os corpos de vocês dentro. O pessoal ia pensar, quando encontrasse os ossos nas cinzas, que o Middleton matou vocês e incendiou a casa. E agora você cai bem nas minhas mãos, vindo até aqui. Um relâmpago acertou a casa e ela está pegando fogo. Os deuses estão do meu lado esta noite. Uma luz de insanidade profana cintilava nos olhos de Richard, mas o cano da pistola que continuava estável enquanto Harrison cerrava seus grandes punhos, impotente. Você vai ficar aqui com aquele tolo do Peter. Richard delirou. Com uma bala na cabeça, até que seus ossos queimem, tanto que ninguém vai saber como você morreu. Joe Middleton vai ser morto por alguma turba, sem chance de falar. Saul vai delirar num hospício, e eu, que vou dormir em segurança na minha casa da cidade, antes do sol nascer, vou viver na riqueza e na honra, e nunca vão suspeitar, nunca. Ele mirava ao longo do cano preto, olhos ardendo, dentes expostos como as presas de um lobo entre lábios pintados, o dedo enroscado no gatilho. Harrison agachou-se tenso, desesperado, posicionando-se para arremeter de mãos vazias contra o assassino na tentativa de opor sua força pura ao chumbo quente esguichado pela arma negra. Então, a porta foi escancarada atrás dele e o brilho macabro emoldurou uma figura alta, vestindo uma capa encharcada. Um grito incoerente soou até o telhado e a arma na mão do fora-da-lei rugiu. E por repetidas vezes ela estalou, enchendo a sala com a fumaça e estrondos. E a figura pintada foi arremessada pelo impacto do chumbo fulminante. Através da fumaça, Harrison viu Richard Wilkinson desabar. Mas ele também atirava ao que caía. Chamas irromperam pelo telhado e no meio desse brilho mais intenso, Harrison viu uma figura pintada se contorcendo no chão e uma figura mais alta balançando na porta. Richard gritava em agonia.
Middleton jogou a arma vazia aos pés de Harrison. Ouvi os tiros e vim. Ele resmungou. Acho que se encerra essa rixa de uma vez. Ele tombou e Harrison o pegou em seus braços. Um peso morto. Os gritos de Richard atingiram um tom insuportável. Os ratos pululavam de seus buracos. O sangue que escorrera pelo assoalho os enlouquecera. Agora eles irrompiam como uma horda devastadora que não dava atenção a gritos, movimentos ou chamas devoradoras, mas apenas à sua própria fome diabólica. Em uma onda cinzenta e escura, soterraram o morto e o moribundo. O rosto branco de Peter desapareceu sob a onda. Os gritos de Richard ficaram roucos e abafados. Ele se contorcia, quase coberto por figuras acinzentadas que sugavam seu sangue e despedaçavam sua carne. Harrison recuou pela porta, carregando-o fora da lei morto. Joel Middleton, mesmo bandido e assassino, ainda merecia um destino melhor do que o do homem que o matara. Para salvar aquele demônio, Harrison não teria levantado um dedo, mesmo que fosse possível. Mas não era. Os ratos de cemitério reivindicaram suas vítimas. No pátio, Harrison deixou seu fardo cair. Acima do rugido das chamas ainda emergiam aqueles gritos terríveis, sufocados. Através da porta que ardia, teve um vislumbre de horror. Uma figura ensanguentada tentando se levantar, balançando, envolvida por uma centena de formas que se agarravam e rasgavam. Ele viu um rosto que não era mais um rosto, mas uma caveira cega e sangrenta. Então, a cena medonha se apagou quando o teto em chamas caiu com um ruído estrondoso e ensurdecedor. Faíscas choveram contra o céu, as chamas subiram ao que as paredes desabaram e Harrison cambaleou para longe, arrastando o homem morto, enquanto uma aurora tempestuosa surgia vagarosamente sobre os morros cobertos de carvalhos. Fim.